Nós estamos aqui no estúdio, ao vivo, com a Michele Galassi de Carvalho e a Jéssica Zaborowski. Nós que vamos conversar com elas sobre a passeata do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que acontece no dia 2 de abril. Michele, muito obrigado por estar aqui. Boa noite já, né? Já está escuro. Muito obrigado. É um prazer recebê-la. Muito boa noite a todos os ouvintes. É isso mesmo, a gente está aqui essa noite para convidar todos os jaguarunenses a participar conosco da passeata de conscientização do Dia Internacional da Consciência do Autismo. É um evento que já aconteceu em outras edições, né, outros anos, mas nesta edição a gente tem uma surpresa, né? A gente vai promover uma ação após a passeata. Essa ação vai ser no estacionamento do Salão de Festas da Igreja Católica Matriz aqui de Jaguaruna, logo após a passeata. A gente vai contar com várias atividades. Vai ter cama elástica, pipoqueiro, personagem do Divertidamente, animais, enfim, vão ter várias atividades para entreter as pessoas que participarem conosco desse movimento. Ok. Jéssica, muito boa noite. Obrigado por estar aqui também conosco. Oi, boa noite. Imagina, a gente que agradece esse espaço, né, que é importante para toda a comunidade saber, né, porque tem muita gente que não sabe que acontece a passeata, que não sabe que tem o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E o nosso intuito é levar mais conhecimento, trazer mais pessoas para procurar e saber, aprender sobre e principalmente respeitar, né? Ok. Antes da gente falar um pouquinho dessa programação tão bacana que vocês estão promovendo, eu queria saber de vocês também, Jéssica e Michele, qual o desafio ainda, né, de ser mãe atípica? Qual o desafio maior hoje? Nós temos, claro que nós sabemos que tem muitos desafios diante da sociedade, certo? Mas no dia a dia, para vocês, como é que é isso, né, ser mãe atípica? Pode falar à vontade. Acho que o principal desafio ainda é a falta de informação. Perfeito. A falta de informação. As pessoas não conhecem sobre o autismo, não entendem o que é o transtorno do espectro autista. Olá, eu posso falar? Pode falar, sim, claro que pode falar. Olha só, a Ana Laura. Pode falar. Tudo bem contigo, Ana? Tudo bem contigo? Tudo bem. Fala no microfone ali pro tio. Fala aqui pro tio ouvir. Tudo bem? Tudo bem contigo? O que tu tá fazendo agora aí? O que tu tá fazendo? Tá falando microfone. Mas também tu tá chupando um picolé aí, né? Tá gostoso? Tá gostoso? Tá certo. Essa é a Ana Laura, né? A filhinha da Michele e da Jéssica. Então, continuando. Qual é... a filha da Michele. Da Michele. Qual é o desafio, o primeiro né? desafio, como eu falei, que a gente esbarra é a falta de informação, né? De conhecimento por parte da população. E depois é a dificuldade da gente encontrar as terapias que as crianças precisam, e essas terapias não são nada acessíveis, né? Elas muito pouco são fornecidas pelo sistema de saúde, né? Muito pouco mesmo, nem perto do que a criança necessita, e pra gente fazer o que eles precisam é um valor muito alto. Então, deixa ela brincar. Então é praticamente impossível uma família de baixa renda, né, conseguir realizar todas as terapias que a criança precisa. Perfeito. Jéssica, nesse caminho mesmo, porque a gente percebe que, por mais que a sociedade ela tenha evoluído pouco, né, nessa questão, né, bem pouco, mas os desafios são esses mesmo. E daí a Michele colocou uma questão que é importante, né, a falta ainda de estrutura no poder público, né, para fazer esse atendimento. Realmente isso é uma coisa que tem que melhorar bastante? Tem que melhorar muito, né? Por exemplo, neurologista infantil, a gente não tem no município. Fono, a gente tem muito pouco acesso a fono. E assim, acho que 90% das crianças autistas, elas precisam de fono para desenvolver sua fala, né? Aqui no município eu acho que muito pouco se trabalha também um método que é a comunicação alternativa aumentativa, que ajuda muito a criança no desenvolvimento da fala. E eu acho também que pra gente, família, na escola é muito trabalhoso, porque assim, ó, para você ter acesso a um professor 2... Deve ser o maior desafio hoje ainda, a questão da escola, né?
A Porque pégua no sapato. Exatamente. Porque para você ter acesso a um professor 2 é toda uma burocracia. Muitas vezes não colocam mais crianças do que uma professora 2 consegue, né? Porque a gente entende que se ela fica sobrecarregada, ela não consegue fazer um trabalho adequado com todas elas, né? E tem muitas que ainda estão sem professor 2, mesmo a gente já estando quase 2 meses de aula, né? Então, acho que é um ponto, assim, que precisa ser muito observado e melhorado. A demanda, né, no município, vamos falar do município de Jaguaruna, né? Como é que vocês veem, assim, vocês que estão nesse movimento, qual é a demanda de pais atípicos aqui que estão lutando nessa mesma situação? Tem realmente bastante gente, vem crescendo. Claro que a questão do diagnóstico é outra coisa, né? Tem uma boa análise a ser feita, mas o movimento é forte aqui, pelo que vocês avaliam? O número de autistas no município é muito maior do que a gente imagina, tá? Imagino. Porque no nosso evento de Natal, no final do ano, nós fizemos o Natal Azul, que foi a primeira edição do Natal Azul aqui em Jaguaruna. A gente tinha 80 famílias no nosso evento. 80 famílias. E assim, não são todas as famílias que o nosso projeto consegue alcançar. A gente começou ano passado, nós somos um projeto muito novo. Certo. Nós começamos em outubro do ano passado. Então, de outubro para dezembro são 2 meses, né? Então, nós conseguimos alcançar 80 famílias até dezembro. Então, a gente não faz ideia da quantidade de autistas que existe realmente no município. Talvez até sem diagnóstico. Perfeito. Nós estamos conversando com a Michele e com a Jéssica, e também a Ana Laura está aqui conosco. Nós estamos falando sobre esse movimento do dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Marcelo, queres participar aqui, fazer alguma pergunta? Tu que também acompanha bastante o movimento, né? Isso, a gente já teve oportunidade de conversar com a Jéssica e com a Michele, elas que compõem o movimento aqui em Jaguaruna do Te Acolho, né? Que é o movimento das mães atípicas. A gente, pelo que eu confirmei então com o Giovanni Paes, nós estaremos presentes também na caminhada, né? Que está prevista para acontecer às 14 horas do dia 2, é isso, né? Às 14 horas. Às 14h30, saindo do ginásio de esportes. Às 14h30? Isso. Certo. E depois, então, essa caminhada, o pessoal vem aqui para o pátio onde fica ali o salão paroquial e ali vai acontecer a ação, né, Michele? Isso, nós vamos fazer a passeata do ginásio de esporte até a prefeitura e depois, né, o evento vai acontecer ali no estacionamento do salão paroquial. Já conseguimos o fechamento da rua junto à prefeitura, a gente vai ter policiamento, tá tudo bem organizado, vocês podem ir sem medo com as suas famílias. Isso, segundo as informações, no evento de Natal que vocês realizaram, vocês contaram com apoio, né, com muito apoio também para viabilizar a realização do evento de Natal. E agora não é diferente também, né? Vocês estão buscando apoio. Leva ela para mim, amiga. Isso, a gente recebeu muito apoio das empresas, dos lojistas aqui do município. Sem eles não teria como acontecer o evento. Inclusive agora, né, da mesma forma, o nosso fruto está cedendo picolés para as crianças, né? Temos várias empresas parceiras que estão nos ajudando com o desenvolvimento desse trabalho tão bonito. Esse dia, o dia 2 de abril, que marca então o Dia Mundial e também coincide com o Dia Nacional, né, de Conscientização do Autismo, marca também aqui em Jaguaruna o fortalecimento desse movimento que luta por melhores condições, né, de direitos que vocês consideram fundamentais de acesso às terapias, né, que é muito importante. Isso, exatamente. Não só os direitos, né, mas os acessos, né, são importantíssimos. A terapia faz toda a diferença na vida das famílias, tá? Não é só da criança. Porque uma criança sem terapia, ela não se torna funcional. E uma criança não funcional, ela não vai ter chances de desenvolver um trabalho, ter uma profissão no futuro, né? Isso é um problema de toda a sociedade, né? Se a gente for viver de benefício, tu já imaginou? Hoje a gente tinha 80 famílias, tem famílias que têm 3 autistas, né? Não é um autista por família. A gente tem gêmeos autistas, a gente tem 3 filhos autistas na mesma família. Então você imagina a situação que é viver sem um apoio na escola, sem um apoio terapêutico, é muito difícil. Temos também a confirmação, Marquinhos, de que o movimento aqui, o projeto O Autismo e seus grandes desafios em Jaguaruna,
também está presente nessa mobilização, assim como a APAI, né? Vocês Isso. têm conversado, existe uma coordenação para esse evento do dia 2. Isso, esse vai ser o primeiro ano, né, em que os 3 projetos vão estar alinhados, né, para fazer essa movimentação, essa manifestação. Na verdade, assim, quem organizou a passeata toda foi o Autismo e Seus Grandes Desafios. Nós do Te Acolho, né, pensamos nessa ação pós-passeata, convidamos as outras instituições, então juntamente com a APAI e o Autismo e Seus Grandes Desafios, a gente vai conseguir realizar um grande evento para vocês nessa quarta-feira. Queria que vocês falassem um pouquinho, porque tem que se desmistificar, né, essa questão da falta de apoio, né, da falta de consciência das pessoas. E quando se trata de pais, existe ainda resistência em participar de movimentos, né, de aderir a essa causa tão nobre que é esse trabalho que vocês estão fazendo de inclusão, né, das crianças atípicas. Existe resistência dos pais atípicos ainda quando se fala em fazer campanha, mostrar o problema, mostrar a situação e fortalecer essa questão do movimento em favor das crianças autistas? Na verdade, assim, como existe muita desinformação por parte da sociedade, existe muito preconceito. Perfeito. Né? E algumas famílias não aceitam o diagnóstico, elas são resistentes ao diagnóstico. E isso só traz prejuízo para a própria criança e para a própria família. O tratamento é muito chamada ruim, né? a fase do luto, né? Então, assim, quanto antes as famílias se atentarem aos sinais, buscarem esse diagnóstico precoce, uma intervenção precoce, vai facilitar a vida não só deles, mas principalmente dessas crianças, né? E é fundamental a informação, é aquilo que eu te falei, né? A falta de informação leva ao preconceito, a falta de conhecimento é que leva a todos esses atrasos na busca da terapia. A Jéssica falou uma coisa muito interessante, que é a questão da fase do luto, né? E em se tratando de crianças atípicas, a fase do luto se trata da busca da perfeição, que não existe, né? Então, Sim. é um momento que os pais e os responsáveis precisam também de um amparo psicológico. Sim, também, né? Para poder... Né? Porque quando tu recebe o diagnóstico, tu não tá preparado, né? Porque ali na fase da gravidez, tu idealiza a gravidez, o momento perfeito, né? O teu filho ali, tudo certinho. Aí quando ele vai crescendo, não vai falando, ou tem algum outro atraso no desenvolvimento, e aí você começa a ficar preocupado. Aí quando vem o diagnóstico, é um baque. Aí tu fica assim, meu Deus, e agora? Aí até a pessoa começar a entender e aceitar aquilo ali, aí é um processo bem longo e complicado. Por isso que precisa urgentemente de psicólogo para as famílias. Hoje a gente tem poucas, mas tem, né, terapias voltadas para as crianças, né? A criança tem um fono, um TO, um psicólogo, uma pedagoga para fazer estimulação. Agora a família fica perdida. A família, eles entregam assim, o diagnóstico no teu colo e é isso. Eles não te falam aonde procurar, o que a criança vai precisar, aonde buscar, qual é o direito que essa criança tem, né? Então a gente cai perdido, cai de paraquedas no mundo do autismo. E assim, até a gente se reestabilizar e começar a correr atrás dessas terapias, sabe, eu acho super importante a família ter um acompanhamento psicológico, né? Participar de um grupo terapêutico ou psicoterapêutico, né? Para eles verem que eles não estão sozinhos. O nosso movimento, aliás, o nosso projeto, ele é justamente para isso. É o acolher, né? Acolher as famílias, direcionar para as terapias, é isso que a gente quer proporcionar. E qual a importância, então, de as pessoas, os pais atípicos, né, que estão nos assistindo, nos acompanhando pelas redes sociais agora, qual a importância deles participarem dessa atividade, não só dessa atividade, né, mas de todas as atividades que vocês estão realizando em prol da questão dessa conscientização sobre as crianças atípicas, as crianças com autismo? Qual a importância da participação? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso na próxima semana, que tem uma programação bastante diversificada, né? Sim, é importante que a sociedade se dê conta de que esse número só está aumentando, né? Tu tinha me perguntado de dados estatísticos. Hoje em dia se fala em 36 autistas para cada 100 crianças, né? E esse número tem aumentado muito rápido nos últimos anos. Então, logo todas as famílias vão ter uma criança atípica
né? Todas as famílias vão ter Sem contar os adultos que não são diagnosticados, Isso, né? os diagnósticos tardios, ou os que são diagnosticados, mas que até hoje foram escondidos da sociedade, né? Porque na época não se tinha tanta liberdade de fala sobre as terapias, não se tinha tanto diagnóstico precoce para fazer o tratamento, tantas terapias disponíveis, né, para isso. Então teve muito adulto hoje que não foi tratado e não leva uma vida funcional, ainda depende dos pais, não tem um trabalho, não pode se gerenciar sozinho. Isso é um medo que toda família tem, né? Quando o pai faltar, né? O que vai ser dessa criança? O que vai ser desse adulto já, né? Então a gente tem que entender que o quanto antes o diagnóstico for feito, o quanto antes se iniciar a terapia, mais chances a gente tem de ter um adulto funcional dentro da sociedade, que não dependa de benefício do governo, que não dependa dos familiares até, né, eles darem conta de conseguir tratar. Mãe, eu quero ir no banheiro. Continua, amiga. Desculpa, gente, com licença. Agora nós vamos ter que continuar aqui com a Jéssica, porque a Ana Laura quer ir ao banheiro, né? E daí Michele vai levar ela no banheiro. Jéssica, queria que tu reforçasse um pouquinho essa questão da participação, então, das pessoas no próximo dia 2, né? Porque tem uma programação extensa, tem várias atividades, e você tem alguns detalhes, algumas observações ali. Se o tempo chover, também vai ter a passata de carro, né? Queria que você falasse um pouquinho e reforçar, né, essa questão da importância das pessoas participarem. É extremamente importante, assim, ao meu ver, para a gente dar visibilidade à causa, porque quanto mais gente souber, mais gente vai procurar ler artigos, saber o que é autismo, entender as características, para respeitar, né? Porque se não tem conhecimento, não tem respeito, né? Tratam como se fosse... Enfim, então a gente precisa, né, quanto mais pessoas virem, melhor pra gente, mais visibilidade. Então todo mundo que puder vir, que tiver um tempinho na sua agenda, consegue vir, vem, bota uma camiseta azul, um lencinho azul, qualquer coisa, só pra mostrar apoio à causa, porque é extremamente importante. Todas as famílias que conseguirem também, a gente pede que vocês venham. E lembrando que a nossa ação ali no estacionamento da paróquia não é apenas... não é somente para as famílias, é para todo mundo que quiser vir participar, conhecer, visualizar e ter uma interação social com a gente, porque assim vai ser muito legal. Como a Michele falou, a gente vai ter diversas atividades, né? O nosso fruto doou bastante picolé, então a gente vai estar distribuindo picolé para todo mundo. A gente vai ter um personagem, pipoca, vai ser bem legal. A gente vai ter uma atividade em grupo também, então vai ser bem divertido. Então todo mundo que puder vir, pode vir. Ok, então só reforçando, a gente quer agradecer a Michele Galassi de Carvalho e a Jéssica Zabaroski, Marcelinho, né, que estão aqui conosco. A Michele ficou trancada do outro lado lá com a Ana Laura. Jéssica, pode abrir ali então. Pode abrir a porta para as meninas entrarem. Michele e Jéssica, muito obrigado pela participação de vocês aqui, sucesso nesse evento. Você que está em casa, você que está pelas redes sociais, mesmo que não tenha, né, todo mundo tem alguém atípico na família, mas se você não quer saber um pouco mais desse movimento, também pode participar. Muito obrigado a vocês. Só um momentinho. Claro, fique à vontade. Lógico que é o Dia Internacional de Conscientização do Autismo, o nosso grupo é TEA, mas acredito que todas as deficiências devem se unir, né? Não importa se você tem um autista, ou um síndrome de Down, ou um TOD, ou um TDAH, indiferente do diagnóstico, né? A diversidade está presente na sociedade. E eu acho que a gente não tem que separar, eu acho que a gente tem que somar. Então, peço a todo mundo que participe, né, de coração aberto. A gente vai estar lá se manifestando, mostrando a nossa bandeira, defendendo os direitos dos nossos, mas não só dos nossos, né? Eu acho que a gente tem que apoiar todas as causas, né? Então, agradeço demais o espaço de vocês. E a gente tem um próximo evento, né, de Páscoa. Não sei se a Jéssica chegou a comentar. Mas, de repente, a gente consegue um espaço, uma outra oportunidade para estar falando com isso sobre vocês. Certeza. Tá bom? Muito obrigado a todos. Estão todos convidados a participarem com a gente. Então, só dia 2, às 14h30, no ginásio de esporte. E depois da passeata, não esqueçam que a gente vai estar esperando vocês ali no estacionamento da paróquia, no centro, para estar fazendo a nossa ação. E agradecer mais uma vez a todos os nossos colaboradores e todo mundo que vai ajudar, inclusive vocês, né, que vocês vão fazer a cobertura, vão estar ali... presente com a gente. Isso, vai ser bem legal. Só gratidão. Muito bem, são 18h56. Conversamos com a Jéssica, com a Michele,
agitou o coreto aqui, a Ana Laura. A Ana Laura, Ana Laura. também o seu esposo, o nome dele é? Não, não é? Ele é um amigo nosso que É o tá assessor, fazendo as é o nossas assessor, mídias. é o assessor de imprensa. entendi. Nossas relações Assessor. públicas. Pra quem não sabe, né, a Ana também é autista, né? A Ana é um dos motivos pra gente ter criado o Te Acolho e o meu Luiz, Claro. que tá em casa. Muito legal. Gente, obrigado pela participação. E a gente, claro, tem sim na nossa agenda do H2O Comunidade essa mobilização para criar em Jaguaruna o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Já passou da hora, precisamos criar o Conselho Municipal e a gente conta então com a participação de vocês. Obrigado. Muito obrigada.